Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bruno, este aqui é o meu canal, um lugar onde eu falo sobre Bíblia, sobre vida cristã, indico livros, e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui nesse canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Gente, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre idolatria e sobre como isso é uma coisa sutil que às vezes a gente tá envolvido com idolatria e não percebe. Porque a gente que é protestante, né, a gente é muito rápido em olhar, por exemplo, para os católicos e denunciar a idolatria por causa dos santos, das imagens, mas muitas vezes nós, na nossa forma de nos relacionarmos com o nosso Deus, nós cometemos idolatria, mais ou menos como o povo fez no pé do Monte Sinai. Eles fizeram um bezerro de ouro, disseram que aquele bezerro era o próprio Deus e estavam adorando aquele bezerro, ou seja, cometendo idolatria, ao mesmo tempo que estavam achando que estavam adorando o Deus verdadeiro. E nós, muitas vezes, fazemos da mesma maneira. A gente tem uma ideia de Deus ou age com Deus de uma maneira que se torna idólatra. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje, porque eu acho que é pertinente, né? É uma coisa que é fácil de acontecer. Então, quando a gente pensa nessa questão da idolatria, né, dos povos antigos principalmente, a gente vai olhar que quase, praticamente de forma unânime, em todas as culturas antigas, a relação da divindade com o seu súdito, o seu adorador, ela se resumia em um relacionamento de barganha, de troca. Então o povo ia lá e oferecia sacrifícios, danças, alimentos, orações, coisas para a divindade em troca de fertilidade, em troca de chuva para poder a plantação acontecer, né, a colheita ser bem sucedida. Então sempre tinha um relacionamento de barganha ali, onde eles esperavam receber fertilidade, receber chuva, receber vitória na guerra também, principalmente. Eles ofereciam aos sacrifícios, né, aos seus deuses com esse intuito. E quando a gente vê o judaísmo e depois o cristianismo chegando, a gente vai perceber que, apesar de ter o aspecto dos sacrifícios, o caminho não é bem por aí. Não é bem o caminho da barganha. Deus vai por um caminho diferente e às vezes a gente se perde nisso. No nosso meio, meio evangélico, né, eu percebo que existe um tipo de idolatria ou um tipo de barganha com Deus que é muito sutil. Geralmente a gente vai bater e a gente vai apontar para a questão da prosperidade. Por exemplo, alguns dias atrás eu vi um vídeo do Silas Malafaia, né? A gente sabe que ele é da prosperidade, da teologia da prosperidade, onde ele tinha uma tabela com vários valores para que as pessoas pudessem ofertar aqueles valores e em troca Deus ia abençoar, né? Deus ia abrir a porta dos céus para ela. Então a gente aponta para isso e sabe que isso é errado, sabe que isso é um ato de colocar Deus como se ele fosse um ídolo, né? De tornar Deus um ídolo, assim como os ídolos pagãos. Moloque, Baal, os deuses dos povos antigos, no qual eles faziam para receber chuva, fertilidade, vitória na guerra, bênçãos. E às vezes a gente age com Deus dessa maneira. Não só na questão financeira. A questão financeira é uma coisa mais escrachada, mas muitas vezes a gente usa a nossa própria devoção a Deus como um instrumento de manipulação, no sentido de que a nossa vida de oração, sabe, a nossa devoção, o nosso serviço a Deus, ele se torna quase que uma moeda de troca. A gente se sente em crédito com Deus. A gente orou tanto, a gente tá com o nosso devocional tão em dia, a gente tá tanto, tem tanta familiaridade com a Bíblia, ajuda tanto os necessitados, serve tanto nas escalas da igreja, que a gente tem um sentimento interno como se Deus estivesse devendo algo pra gente, como se a gente estivesse em crédito com Deus. E isso é tornar Deus um ídolo também, é agir com Deus em forma de barganha, não com dinheiro, não com a questão dos sacrifícios dos povos antigos, mas a nossa própria devoção. A gente usa a nossa devoção como um instrumento de barganha, o nosso zelo como um instrumento de barganha com Deus. Isso é muito complicado, porque a gente denuncia que não estamos relacionando com o Deus verdadeiro, mas criamos uma imagem que não é a imagem do Deus verdadeiro, que é um estereótipo de um ídolo que nós criamos e nós servimos a esse ídolo.
a Escritura vai dizer que quando nós fizemos isso, nós servimos ao nosso próprio estômago. É um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Então nós nos tornamos também idólatras quando fazemos isso. Se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que os fariseus, eles eram muito zelosos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele era irrepreensível nas questões envolvendo a lei, em relação ao cumprimento da justiça da lei, ele era irrepreensível. Filipenses 3 vai falar sobre isso. Mas mesmo assim, Jesus confronta os fariseus que cumpriam a lei, né? E Paulo, ele reconhece que todo aquele legalismo dele não valia nada diante de Cristo. Então, o zelo, ele pode ser utilizado, né? A devoção, ela pode ser utilizada de uma maneira errada. E Jesus critica os fariseus. Por que ele critica os fariseus? Os fariseus eram tão zelosos quanto à lei, cuidavam tanto para não quebrar os mandamentos do sábado, do 10%. O problema é que eles tinham uma aparência de piedade, mas tinham um interior corrupto. É quando o externo, ele não denuncia a substância interna. É quando uma coisa não acompanha a outra. E era isso que os fariseus faziam, era dessa forma que eles viviam. Jesus denuncia, vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro vocês são podres. Vocês fazem isso para serem vistos pelos outros. Vocês fazem isso para querer ganhar favor de Deus e se sentir maiores do que os outros. E muitas vezes a gente, na nossa devoção, no nosso zelo, a gente sem querer se sente maior, se sente mais favorecido por Deus. Isso demonstra que às vezes a gente está criando um Deus à nossa imagem, a gente está usando da nossa devoção, do nosso amor para com Deus, que já não é mais amor, já se tornou um relacionamento de barganha, um relacionamento onde eu faço para Deus esperando juntar créditos com Deus, como se eu estivesse acumulando créditos ali, fichas para com Deus, para que Ele pudesse responder as minhas orações quando eu precisar dele. Eu sempre falo dessa parábola porque eu gosto muito dela, mas eu lembrei da parábola do filho pródigo, e quando o filho mais velho tá em casa e o filho mais novo volta para casa, o filho mais velho fica brabo com o pai. E ele fala assim pro pai: poxa, esse teu filho aí desejou que você tivesse morto, foi embora, levou o teu dinheiro, agora voltou para casa, você aceitou ele de volta, você deu uma festa para ele. E ele vai falar pro pai, né? E eu permaneci aqui com você na sua casa, trabalhando para você como um escravo, e você nunca ofereceu nenhum boi para eu matar com os meus amigos. Percebe que o relacionamento desse filho mais velho que tava ali, ele tava na casa do pai, ele tava trabalhando pro pai como um filho, só que era um relacionamento que era baseado na barganha. Ele estava fazendo, esperando algo em troca, e não o coração do pai, não tinha um relacionamento ali que era mais baseado no amor e na pessoa do pai, mas sim naquilo que o pai poderia dar para ele em resposta ao serviço. Às vezes nós somos como esse filho, como o filho mais velho, né? E assim, obviamente o problema não está no zelo, não está na devoção, muito pelo contrário, a gente precisa ser zelosos, precisamos ser devotos a Deus, obviamente, orar, jejuar, precisamos ter uma vida interior, mas a questão é como que nós utilizamos disso, como que nós lidamos com isso. Será que nós usamos disso às vezes como um amuleto? Será que nós usamos disso para garantir bênçãos de Deus, para se sentir mais amados por Deus, para se sentir mais garantidos por Deus? Porque Deus não vai mudar amanhã, Ele não vai nos amar mais amanhã, entende? Então, será que a gente faz isso para tentar de alguma maneira manipular Deus? Porque era isso que os povos pagãos faziam, é isso que as religiões pagãs fazem com seus deuses. Eles tentam manipular o agir dos deuses. Eu lembrei dos profetas de Baal. O que eles faziam? Se cortavam e tentavam manipular o agir de Baal. E Elias, ele fez o sacrifício, orou a Deus e Deus respondeu. Não teve a ver com o interesse pessoal de Elias, mas teve a ver com quem Deus era e como ele deveria se manifestar para ser glorificado naquele lugar. Enquanto os profetas de Baal estavam tentando manipular Baal. Então, às vezes, a gente é assim com Deus. Isso é preocupante. Isso denuncia que o nosso relacionamento com Deus está deturpado. Então, a oração, o zelo, essas coisas, elas não podem se tornar ferramentas de manipulação. É óbvio que existe, sim, a súplica, a gente permanecer no lugar da oração, insistindo para que Deus julgue a causa do inocente, né? Julgue a causa do justo. Mas isso não tem a ver com manipulação. Isso é uma coisa diferente. Nós não agimos com as nossas atitudes, com o nosso zelo, com o nosso serviço, com a nossa vida, para tentar manipular Deus. Mas nós corremos para Ele, para que Ele traga alívio e solução para nós.
mediante a súplica e a oração, não mediante o nosso legalismo, as nossas práticas que deveriam ser práticas que estão baseadas no conhecer, né? Conhecer mais a Deus, relacionar com Deus, com a sua palavra, ficar cada vez mais vislumbrados, ficar cada vez mais espantados com a glória de Deus, com a beleza dele. E antes de terminar esse vídeo, eu quero indicar um livro para vocês, que é este livro aqui, ó. Eu só tenho ele no Kindle. Eu não tenho a versão física dele, mas é Deus Não É o Seu Ídolo, do Alexandre Melhoranza. Um chamado para mudar o padrão de relacionamento com o Criador. Cara, esse livro aqui, ele deve ter umas 200 e poucas páginas, tá? Ele é um livro pequeno, só que ele é um livro muito interessante, que vai falar justamente sobre isso. Sobre como nós tratamos Deus e rebaixamos Deus a ídolo na nossa vida. A um ídolo. O que um ídolo é? Um ídolo é alguém que a gente manipula. Um ídolo é alguém que é criado à minha imagem, à minha semelhança, porque eu projeto os meus desejos nele, as minhas vontades nele. E o Alexandre, ele vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre como que nós tornamos Deus o nosso ídolo e vai mostrar por que Deus não é o nosso ídolo. E ele vai fazer isso através de uma teologia bíblica discorrendo, né, na escritura e mostrando sobre o caráter de Deus, como que a gente relaciona com Deus, quando que esse relacionamento com Deus ele se torna defeituoso e por quê. E o começo do livro é muito interessante, que ele vai fazer esse paralelo ali para mostrar como que era o relacionamento dos povos antigos com os seus deuses, nesse quesito, nesse campo de manipulação da vontade e do agir dos deuses e como nós não devemos agir assim com o nosso Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu esse conteúdo aqui, que foi mais uma reflexão, um bate-papo, tá bom? Eu gosto de fazer vídeos desse jeito. Se você gostou dessa reflexão, se fez sentido para você, não esquece de curtir esse vídeo aqui, então, e compartilhar ele com um amigo, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe e até mais. E não esquece de passar aqui na descrição. Eu vou deixar, inclusive, o link desse livro fixado aqui para você comprar ele com desconto na plenitude usando o meu cupom, tá bom? E na descrição tem outros links também bem legais para vocês olharem ali. Tem cursos e coisas do tipo, tá bom? Deus abençoe e até mais.